Que a maravilhosa paz de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, esteja contigo no teu lar e com a tua família. Estamos dando início a mais um culto a Deus. É um privilégio poder cultuar a Deus contigo. Agradeço e muito tua participação conosco e, sobretudo, agradecemos ao nosso Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. E nesse início eu quero convidá-la a orar ao Senhor. Invoquemos o nosso Deus. Oremos. Bondoso e eterno Deus, graças te rendemos por mais esta rica oportunidade que nos concedes, de juntos, irmanados, em comunhão, sentindo a tua presença, prestarmos um culto a ti, pois somente tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo culto, de toda adoração e de todo louvor. Amado Deus e Pai, dá-nos a tua bênção e a tua paz, a tua graça, as tuas infinitas misericórdias, o teu amor. Fica conosco, Senhor, e que possamos sentir ao decorrer desse culto, bem de perto, a tua presença e a tua companhia. No nome do eterno Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo alguns versículos do Salmo 63, Salmo 63, do versículo 1 até o versículo 8. Salmo 63. O título diz: Davi anela pela presença de Deus. Salmo 63 diz a Bíblia: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Amém. Que o Deus eterno muito nos abençoe pela leitura da sua rica, eterna, extraordinária e atual palavra, a Bíblia Sagrada. O desejo pela presença de Deus, o desejo da companhia de Deus, o anelo e o valorizar o fato de Deus estar presente na nossa vida. Nós temos que fazê-lo, temos que reconhecer, temos que valorizar, temos que agradecer pela presença do Senhor, temos que desejar a presença do Senhor, tal qual Davi explana aqui, sobre a benignidade do Senhor, sobre a majestade do Senhor, sobre o auxílio do Senhor, sobre o abrigo que o Senhor nos dá, e nos uma expressão extraordinária: refugiado à sombra das tuas asas. Aleluia. A minha alma te segue de perto, diz Davi, que nós possamos estar sempre pertinhos de Deus. Pertinho de Deus. Porque a destra dele nos sustenta. Te sustenta, me sustenta, sustenta a cada um de nós. Refugiados no Senhor, sustentados pela sua destra que opera maravilhas. Cultuemos com alegria o nome do Senhor, o nosso Deus. Louve ao Senhor. Tenha momentos de comunhão na oração e medite com diligência, guardando a palavra que será ministrada ao teu coração.
ao nosso coração. Cultue a Deus conosco e que o Eterno grandemente te abençoe. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Adore a Deus conosco.
Paz, Senhor, irmãos. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Três cruzes foram levantadas no monte chamado Caveira. O inocente foi condenado,
sem nenhuma compaixão. Uma coroa de espinhos em sua fronte foi colocado, pés e mãos foram cravados na cruz. Tanta agonia, Jesus ali passou por você e por mim, tudo suportou. Com o seu rosto desfigurado, como um cordeiro sofreu calado, tudo por amor. Eram 3 horas da tarde, quando Jesus expirou. O sol escureceu, o véu do tempo se rasgou, a terra tremeu, a natureza chorou e Jesus seu Espírito ao Pai entregou. Quanta agonia, Jesus ali passou por você e por mim, tudo suportou. Com o seu rosto desfigurado, como um cordeiro sofreu calado, tudo por amor. Foi na cruz que em sacrifício vivo Jesus sua vida deu. Para nos salvar, o seu sangue na cruz verteu. Após Jesus ter expirado, o seu corpo da cruz foi retirado. E numa sepultura nova, o meu mestre foi sepultado. Mas ao terceiro dia, algo tremendo aconteceu. Sim, aconteceu. O túmulo se abriu, o túmulo se abriu, e Jesus, Ele reviveu, aleluia! Jesus reviveu. Ao terceiro dia, a morte ele venceu. Jesus reviveu. Para nossa vitória, a morte 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 venceu. Eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma noite aqui para louvar, bendizer, agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Um culto de louvor ao Senhor. Já louvamos, oramos, agora vamos ouvir a sua palavra. Vamos orar. Santo e bendito Deus, é na tua presença que nós estamos, Senhor. Agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Pedimos, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, que Tu nos usas essa noite. Se formos falar, seja inspirado pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus amado, que possamos entender a Tua palavra e pôr em prática em nossas vidas, para que possamos mais Te agradar, Senhor, menos pecar, fazer a Tua vontade, Senhor. É o que eu te peço, no nome precioso, santo, poderoso de Jesus.
nosso eterno e bendito Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Hoje vamos juntos estudar o livro de Neemias. Está ali no 16º livro da Sagrada Escritura. E é difícil a gente ver uma pregação sobre Neemias, mas foi um servo abençoado, usado por Deus. Humilde como era, trabalhava com o rei e Deus o chamou, o usou. E nós vamos ler hoje o primeiro e segundo capítulo. São 30 versículos, mas eu peço aos irmãos paciência, porque é a palavra de Deus. Às vezes pega um livro para ler e já lê quase tudo, mas é 13 capítulos só e vale a pena. Nós vamos ler só 2, o tempo é pouco, mas eu pedi aos irmãos, se quiser se interessar, lê o livro de Neemias, porque vale a pena. A gente tira muito proveito para nossas vidas. E às vezes Deus quer nos usar. Ele estava pronto para ser usado nas mãos do Senhor. Nós precisamos estar, estamos nos últimos dias, irmãos, precisamos fazer alguma coisa para a sua obra. Porque ele podia mandar os anjos vir pregar, vir trabalhar, vir fazer a obra, mas ele deixou para nós essa incumbência. Vamos ser usados, porque ele está pronto para ir quando ele nos mostra alguma coisa para fazer, que nós pomos na disposição, ele nos capacita, porque de nós nada temos, eu não tenho nada. Só o Senhor para nos capacitar na hora que nós somos usados nas mãos dele. E não tenha dúvida, porque ele usa, ele nos ajuda, ele quer que a obra seja feita. E Jesus está voltando, precisamos fazer a obra dele. Aqui nós vamos ler em Neemias, capítulo 1 e 2. Diz assim a santa palavra de Deus. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Eliseu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícia da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para províncias de Judá, estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali, por perto, os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, em mim sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando, não comi nada e fiz a Deus esta oração. Ó Eterno Deus dos céus, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel, guarda o teu acordo com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve os teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Olha o que ele diz, irmão. Temos pecado. E os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos. Não te temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra-te agora que disseste a ele: se vocês, ó povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu te trarei de volta para o lugar que escolhi
ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, esta gente são teus servos, teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as minhas orações e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Neste tempo eu estava carregado de servir o vinho ao rei. Ele trabalhava com o rei. Capítulo 2. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Elaxaste. Um dia, quando o rei estava, prestem atenção, irmão, o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. E o rei nunca me havia visto triste, por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente? Por que deve estar se sentindo infeliz? Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de perecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estavam enterrados, em essas ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei a Deus, ele orou a Deus. Foi ali ele não teve tempo de ajoelhar, de pedir antes. Mas quando o rei falou isso, ele em pensamento, às vezes nós oramos em pensamento, às vezes estamos numa situação difícil e não dá para a gente estar falando a sós com Deus e a situação é difícil. Ele vendo que o rei perguntou, ele orou a Deus no mesmo instante. Ele disse assim: se eu orei a Deus, se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de restituir a cidade onde meus antepassados estão enterrados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o pedido. Ele perguntou quanto tempo ficaria fora e quando voltaria, e eu disse: então pedi ao rei um favor, que me desse carta para governador da província de Eufrates, com instrução para que me deixasse passar, até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza, para que protegia o templo, para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. Coisa linda. Ele chegou na presença do rei. O rei perguntou a ele porque estava triste, porque nunca viu, era um servo de Deus, ele dava um bom testemunho naquele lugar. E ele foi pedindo, né? Porque Deus queria usar e foi usando o rei também. E o rei mandou que fosse comigo alguns oficiais dos exércitos e uma tropa de cavalaria. Então eu viajei para a província de Eufrates e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas olha aqui, nós temos inimigos, irmãos. Ele teve aqui. Mas Sabalate, da cidade de Perom, e Tobias, um oficial dos pais de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade. E de acordo com o que Deus havia posto no meu coração, eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. E era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale.
no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte de Dragão, até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que havia sido derrubada, e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não podia encontrar lugar para passar por entulho. Por isso fui até o vale, já estamos terminando, de Cedron, e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido. Entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais, ou qualquer outra pessoa que iria tomar a parte do meu trabalho. Mas aí eu lhe disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas, e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com esta vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me havia dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Samalat, o inimigo, e Tobias e um árabe chamando Jesse, souberam o que estavam fazendo. Eles começaram a rir e caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma da propriedade de Jerusalém, nem têm nenhum direito de cidadão e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Esse foi o primeiro e o segundo, e os irmãos, se quiserem ler, que é maravilhosa a história de Neemias. Ele era um homem corajoso. Vamos pegar os exemplos de Neemias, porque vale a pena, irmãos. Enquanto estamos aqui, sempre teremos inimigos. E conhecemos, às vezes conhecemos e às vezes não. Sempre temos, quando queremos fazer a obra de Deus, nós temos inimigo. Aqui não estou dizendo na nossa vida, sim, mas na obra de Deus, enfrentei muitas vezes. E pouquinha coisa que a gente vai fazer. Ele se levanta, porque ele não quer que a obra de Deus seja feita. Mas vamos pegar aqui, tenho exemplos de Neemias, o que ele fez. E o maior inimigo é Satanás. Ele nós não vemos, mas ele está. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, fugindo. E ele está sempre, ele não quer que nós façamos, ele atrapalha o trabalho do Senhor. Mas se permanecermos firmes, venceremos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E fazemos a obra enquanto aqui estamos, irmãos. É preciso ter qualidade de Neemias e de outros homens de Deus. Nós sabemos também Paulo, quanto enfrentou o inimigo fazendo a obra de Deus. Mas ele venceu, depois ele combatia o bom combate. Mas ele achava que não era pesado, era bom, porque ele não estava fazendo no nome dele, era no nome de Jesus. Então, quanto se nós lemos, eu falei para os irmãos, o livro de Atos fala toda a vida de Paulo, o que ele passou, mas ele não desistiu, ficou firme. E nós víamos a mão de Deus sobre ele, como também a mão de Deus sobre Neemias. Nós precisamos, irmãos, ele tinha qualidade, ele orava. Se vocês forem ler depois, quando ele enfrentava a luta com os inimigos, não vou contar porque,
Os irmãos, se quiserem, vai ler e vão tirar muito proveito. Precisamos orar. Hoje, poucos jejuam. Uns é porque tomam remédio, outros deixaram esse trabalho. Às vezes queremos jejuar para uma causa nossa, não para a causa de Deus. Se nós fizéssemos jejum para fazer a obra do Senhor, as respostas eram diferentes. Ele era corajoso. Ele ali no último versículo que nós lemos, ele falou, vocês não têm parte nenhuma aqui. Ele já foi, não com a autoridade dele, porque nós vemos que a mão de Deus estava sobre ele. Ele orou antes de ir. Vemos o que o rei fez por ele, que ele era um bom funcionário. Fez tudo para que a obra do Senhor, porque ele estava obedecendo não a Neemias, mas a obra do Senhor. Ser perseverante, porque ele foi, passou por tudo, mas ficou perseverante. Não temia o inimigo, sempre colocando a fé em ação. Falar menos, nós devemos falar menos, porque ele ficou em silêncio, enquanto ele não viu resolver, ele não abriu a boca. Falar menos e agir mais. Falar menos e agir mais. A vitória é garantida em Cristo Jesus, se fizermos assim. Os inimigos não querem perder. Nós vemos lá o Satanás com Jesus, o que ele fez. Ofereceu tanta coisa. E ele não desiste. Pensa que é porque nós estamos cada vez aproximando mais do Senhor, mais ele vem tentar. Para nós ficarmos desanimados, para ver nós caídos, não fazendo a obra do Senhor. O Senhor nos chamou para trabalhar. Vamos fazer a obra do Senhor. Neemias enfrentou muitas propostas para desistir, mas perseverou firme. Vocês lendo vão ver quantas propostas por Satanás aqueles inimigos faziam com ele. Parecia que era coisa boa, irmão. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos estar vigiando. Porque Paulo lá enfrentou aquela moça que adivinhava e ela falou, é filho de Deus Altíssimo. É tão bonito, né? É filho do Deus, é um servo do Senhor. Mas aquelas palavras dele não era de Deus que vinha. E se nós não estivermos vigiando, ele ficava todo feliz. Mas não, ele expulsou dela. Custou caro para ele, mas valeu a pena, porque parou de enganar muita gente. A hora do cristão ter discernimento, é a hora do cristão ter discernimento. É de Deus, não é? Porque o Satanás fala conosco também. Ele vem iludindo e ele vem querendo tirar a nossa fé, o nosso ânimo, e precisamos vigiar. Quanto mais vigiar, melhor, irmãos. Aí, aqui diz o texto que ele trabalhava com a mão, aqueles que ele escolheu pessoas para ajudar ele, as pessoas que temiam a Deus, coisa linda. Não foi qualquer um ele foi pegando, não. Porque no meio daqueles que pegavam podia ter algum inimigo, e em vez de ajudar a construir, ia ser também contra ele. Mas tendo discernimento, é o que uma das qualidades de Neemias também. Para isso, o verdadeiro cristão tem que ter muita comunhão com Deus para vencer as artimanhas do Satanás. Precisa estar muito firme. Não é, mas fica dia e noite falando com Deus. Se nós ficássemos, menos a gente pecava, mais agradável a ele. Por isso, ele foi atendido nos pedidos dele, que foi para o rei. E, em primeiro lugar, é porque ele temia a Deus e orava ao Deus dos céus. Lendo a palavra, vocês vão achar. E foi para Jerusalém edificar os muros, as muralhas que estavam. Escolheu, como eu disse, pessoas tementes a Deus, que vigiavam, trabalhava. Olha só, uma mão fazia a obra e a outra com armas que vinham os inimigos, para que eles não atrapalhassem a obra. Diz a palavra que por 5 vezes eles vieram com uma palavra tão boa, vamos nos encontrar, vem aqui, eu quero falar com você. E ele sabia que não era para boas conversas, era para atrapalhar a obra de Deus. Ele falava que não, e não foi. Ele foi fazer a obra de Deus. Assim que devemos fazer a obra do Senhor, para nós vencermos. Então, irmãos, vamos pegar essa lição tão maravilhosa
Eu li o livro acho que umas 2, 3 vezes e não cansava de ler. E é gostoso ler esse livro. Eu estou lendo na leitura de hoje para que nós entendemos mais e fica mais fácil. Os inimigos de Neemias, além deles não desistir, ficava sempre atormentando, né, para que a obra não fosse feita. Ele queria que a obra de Deus não fosse terminada. E diz a palavra que em 50 e poucos dias, olha, uma muralha caída, e puseram os portões, fizeram a obra direitinho. E depois ele foi vencedor. Neemias fechou as brechas, estavam abertas, a muralha caída. E o inimigo, às vezes a gente tem muitas brechas que a gente deixa para o inimigo, irmãos, se a gente pensar bem. É o desânimo, é as brechas que ele entra, um pouquinho que ele faz morada, não precisa deixar a porta aberta, não. É uma brechinha, né, da mentira, do engano, as coisas, tudo que é contra a palavra de Deus, tudo isso é pecado, é obra de Satanás. E ele entra, e quando ele entra, ele faz estrago. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então precisamos ficar sempre alerta. E vencemos o inimigo, porque é só com a palavra de Deus, com a oração é que nós vencemos. Muitas coisas que nós fazemos são brechas para o diabo agir nas nossas vidas. São brechas que deixam, às vezes, cicatrizes. Então vamos vigiar e estar sempre alerta. Diz aqui a palavra de Deus em Pedro, 2 Pedro 5, 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Vou repetir. Sede firmes, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele é um adversário. Nós não vemos, mas ele está. Ele está em redor, de redor. Quem está ao nosso redor é o Espírito Santo, é Deus. Ele está ao redor, ele quer passar, mas ele não passa se você estiver firme. Permanecer nos caminhos do Senhor, buscando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, como Neemias fazia. Ele pode bramar quando ele quiser, mas ele pode pôr nos nossos pensamentos coisas que, como diz, já falei, ele pode, o passarinho ele pode sentar na nossa cabeça, mas não faz nenhum, se nós não permitirmos. Então ele está bramando como leão, pegar quem possa tragar. Mas aqui diz o versículo 9, ao qual resisti firme, na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Passou no Velho Testamento, muitos deles, Moisés, Josué, quanto inimigo enfrentou. Lá no Novo Testamento, Paulo e outros, mas Pedro, mas venceram. E nós vencemos também, se estivermos firmes. Se quiserem, irmã, vou repetir, leia, porque vale a pena. E vamos ficar firmes na obra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor coloca em nosso coração. Neemias, o Senhor colocou no coração dele e ele foi à frente. Ele estava empregado, tinha que sair, mas tinha uns obstáculos, mas ele venceu todos. No nome de Deus, no nome de Jesus, nós venceremos também. Que Deus nos abençoe. Amém. Chegamos ao final de mais um culto ao nosso Deus. E que Ele seja sempre engrandecido na minha vida e na tua vida, na vida de cada um de nós. Nesse momento final, uma vez mais no culto de hoje, eu te convido a orar, a invocar o Senhor em oração, com ações de graças, com súplicas, porque carecemos do Senhor, e com intercessões. Oremos.
soberano e eterno Deus, bendito seja o teu nome para todo o sempre. Nós te agradecemos por esta oportunidade. Nós te agradecemos pelo que tu és, ó Deus, e pelo muito que tens feito sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela vida da tua igreja. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada irmão, cada irmã, cada vida que conosco participa deste culto. Nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, pelo teu grande amor, ó Deus, e pelo teu Santo Espírito que em nós habita e interage conosco. Eterna gratidão. Invoco a tua bênção nesse momento a todos que participam deste culto. Cada lar, família, parentela representada. Dá a tua bênção, venha de encontro a necessidade suprindo, venha de encontro aos problemas solucionando, venha de encontro, Senhor, às enfermidades curando, operando maravilhas, sustentando, fortalecendo, Senhor, dando a tua bênção, a tua paz e o teu amor. Visita também, eu te peço, Senhor, intercedendo aos que estão enfermos, aos que estão em leitos de dores, nos hospitais, nos pronto-socorros, aqueles que estão em UTIs, CTIs, em centros cirúrgicos, em triagem, enfermarias, os quartos de dores, de enfermidades. Ó Deus, visita, cura, opera maravilhas, faça obra, salve, opera maravilhas. Aqueles que estão em asilos, em orfanatos, em casas de recuperação, aqueles que estão nos leprosários, nos manicômios, no fogo selvagem, aqueles que estão em situação de rua. Ó Deus, liberta, salva, cura, dá um lar, dá a tua bênção e a tua proteção, ó Deus amado. Opera grandemente pelo teu poder e pela tua graça, pela tua infinita misericórdia que a cada manhã se renova sobre as nossas vidas. Eu te peço, desde já te agradeço, confiando em ti, esperando em ti, crendo na vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, sempre no nome bendito e eterno de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e maravilhosa de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco permaneça, e com o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, agora e por todo o sempre. Amém. Bendito seja Deus. Nosso brado de vitória está em Romanos 8:31. Você conhece. Estamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Se Deus é por nós, não importa os contrários. Eles sempre existirão. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivenciemos essa maravilhosa verdade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aproveito a rica oportunidade, te convido a atividades na Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé. Domingo, 7 horas da noite, culto de adoração a Deus. Bem como terça-feira, 8 horas da manhã, culto também de louvor e adoração a Deus com momentos especiais e maravilhosos de oração. Rua Francisco Marengo, número 76, no bairro do Tatuapé, aqui na cidade de São Paulo. Participe conosco, bem como também, sempre com a permissão do Senhor, no YouTube, às quintas-feiras, 7:30 da noite, YouTube e Facebook. Participe conosco e juntos, exaltemos o nome santo, eterno e soberano do Senhor, o nosso Deus. Um forte abraço a ti, a toda a tua família, e até uma próxima oportunidade, se o nosso Deus, o Deus eterno e maravilhoso, assim o permitir. Fique sempre desfrutando da inigualável, inaudita e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.